Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo, misterioso e possivelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de um local medieval, muito antigo, que fica lá na Inglaterra. Pelo que eu pesquisei, é pouquíssimo falado a respeito desse local. Tentei pegar o máximo de informações concretas para passar aqui para vocês, mas se vocês conhecerem mais alguma coisa a respeito desse local, gente, por favor, deixa aqui para mim, porque eu fiquei muito curiosa mesmo para ter mais informações a respeito do Touhous Gale, que hoje é conhecido como Museu Touhous. Muitas pessoas ficaram presas ali nesse local que funcionou como prisão medieval durante 700 anos. Muitas pessoas acusadas de bruxaria, pirataria, também perderam a vida nesse local. Confesso para vocês que vai ter alguns pontos aqui nessa narrativa que podem ser um pouquinho fortes também, mas nada que vocês possam se assustar muito. Então assim, gente, se gostar aqui do vídeo, por favor, deixem o seu like logo aqui no início, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Quanto mais like, mais comentário, mais compartilhamento, mais o YouTube vai conseguir impulsionar o nosso canal e com isso a gente vai passar muito mais tempo durante a semana aqui com vocês e esse é o nosso objetivo. Agora, chega de papo furado e vamos logo para a história. Vlad, solta a vinheta. O Museu Touhous é um edifício do século XII localizado em Great Yarmouth, Norfolk, na Inglaterra. Esse prédio foi usado como prisão e tribunal e atualmente ele é um museu. Touhous foi construído entre os anos de 1100 e 1150 e é um dos edifícios cívicos mais antigos do Reino Unido, que contém uma história fascinante, mas também muito cruel. Esse lugar ele foi construído por algumas pessoas que provavelmente trabalhavam com o comércio, mas o dono, o primeiro dono, quem levantou esse lugar, ele é uma pessoa desconhecida. Eu procurei bastante em fontes inglesas também que falam a respeito do Touhous, mas não se sabe quem que realmente levantou essa estrutura. No ano de 1261, ao comando do rei Henrique III, esse lugar então passou a ser uma infame prisão. Posteriormente também serviu como um tribunal, Câmara do Conselho e Delegacia de Polícia. A prisão, enquanto estava em funcionamento, ela passou por alguns reparos e, pelo que eu entendi, de forma constante, para tentar melhorar um pouco a condição, daquele local, pelo menos a condição para as pessoas que trabalhavam lá, porque para os prisioneiros também pouco importava o conforto deles, mas a situação desse lugar era tão insalubre, a desordem lá era tão grande que mesmo com as pequenas reformas que foi feito nessa época, ela nunca foi considerado um local para que nenhum ser humano pudesse sobreviver ali dentro. Então assim, muitas pessoas também morriam ali por causa de doenças, porque era um local muito sujo, porque além das celas que tem nesse lugar e que na época funcionava então como encarceramento dessas pessoas, também havia e ainda existe uma masmorra quase secreta. Por que ela é quase secreta? Porque ela fica no subsolo desse lugar. É um local que os funcionários mesmo falam que não gostam de visitá-lo. Ele é parcialmente aberto para visitações. Para vocês terem uma ideia, os turistas mesmo, eles não são liberados para ficar nesse local. Muitas pessoas já se sentiram mal lá dentro, tanto por questões espirituais, mas também por ela ser um lugar muito escuro e que dá uma sensação muito grande de claustrofobia. Praticamente não tem nenhuma luz que emana naquele lugar ali, gente, somente algumas aberturas na parede, bem pequenas, que passavam assim pequenos feixes de luz, praticamente para as pessoas conseguirem ver da onde caía a comida, e essa comida era jogada para eles por pequenos buracos, ou seja, a comida já era muito suja, passando por ali caía no chão, onde tinha muitos ratos, baratas também,
um verdadeiro inferno. Então essa masmorra que existe em Toll House, segundo muitos médiums, é extremamente assombrada. As pessoas mais sensitivas acabam se sentindo muito mal ali dentro, então pelos dois motivos, pela escuridão e sensação de sufoco que esse lugar passa, mas também por questões espirituais. E isso continuou a acontecer mesmo com o passar do tempo. Mais ou menos ali pelo ano de 1808 foi feito um relatório a respeito das condições de higiene desse local. E a enfermaria parece que, né, justamente era o local onde precisava ser ainda mais limpo, era extremamente sujo, desorganizado, muito frio. Esse local ele é feito com pedras, então a umidade ali dentro era e ainda é muito grande. As pessoas que já eram levadas ali para a enfermaria muito machucadas, inclusive pelas próprias torturas que aconteciam dentro das celas, e daqui a pouquinho vocês já vão entender do que eu estou falando, principalmente a respeito das mulheres acusadas de bruxaria. Foi uma coisa assim muito triste mesmo que aconteceu, não só nesse lugar, mas pelo menos 11 mulheres acusadas de bruxaria daquela região passaram um verdadeiro calvário nesse local. Então elas eram encaminhadas muito feridas para essa enfermaria, que além de suja era extremamente fria, e não existia nenhum tipo de lareira para que essas pessoas pudessem se aquecer. Inclusive os funcionários que trabalhavam lá também não ficavam muito tempo por causa das condições insalubres da prisão Toll House. Nesse período das prisões, isso tanto no ano de 1261, quando foi declarado que aquele local era uma prisão pelo rei Henrique III, mas também lá em meados de 1808, 1809, através de vários relatórios escritos que existem ainda hoje, foi colocado que Toll House era um local sem leis. Muitos prisioneiros ali, praticamente todos, eram colocados todos juntos, independente do gênero, homem e mulher nesse local. Eles não eram separados, quem ia chegando ia ser colocado junto com os outros. Prisioneiros ali que apenas, vamos dizer assim, roubavam comida, né, para poder sobreviver numa época muito pobre da Inglaterra, eram colocados também com verdadeiros sanguinários. E quem sofria mais com tudo isso? As mulheres, porque além de elas ficarem expostas de uma forma onde elas eram colocadas com homens muito violentos, mesmo os funcionários que trabalhavam lá, há registro que elas eram frequentemente abusadas sexualmente, principalmente aquelas que eram consideradas bruxas ou aquelas mulheres que não tinham família. Essas, infelizmente, passaram um verdadeiro pesadelo, e é por isso que muitos vultos de mulheres são vistos ainda nesse museu. Toll House teve seu fechamento declarado em 1882 e esse lugar serviu como prisão, gente, por cerca de 700 anos, e coisas terríveis aconteceram por lá. E não é à toa que esse lugar é considerado até hoje extremamente assombrado, e muita gente que trabalha lá, funcionários que persistiram ali ao tempo, porque muitos acabaram correndo, e vocês vão entender que isso é bem compreensível. Quem tem medo realmente não fica num lugar assim. Então esses funcionários mais antigos que também tiveram acesso a documentações praticamente secretas de Toll House Gale, eles falam que o que foi passado ali é algo surreal, e que sim, é um local onde guarda muitas energias pesadas mesmo, e que muitos espíritos ainda insistem em ficar naquele passado que para eles, na verdade, não passou. O edifício resistiu ao tempo e ao desuso, e foi então felizmente salvo da venda ou de uma demolição, e acabou se tornando uma biblioteca, com o museu sendo adicionado mais tarde, em 18 de junho de 1895. Esse museu, infelizmente, ele foi muito danificado no período da Segunda Guerra Mundial. O primeiro ataque, aéreo que ele sofreu foi no dia 8 de abril de 1941, e depois em 25 de junho de 1942 ele acabou sofrendo um segundo ataque aéreo, e foi dessa vez bastante danificado, principalmente a parte do telhado, e também se perdeu muitas relíquias, mas as paredes desse local, gente, incrivelmente resistiram bastante à ação da Segunda Guerra, e praticamente são as mesmas lá do ano de 1261. Em 1959, esse museu ele passou por uma grande reforma, e então finalmente em 1960 ele foi reaberto para visitação. De acordo com Les Cole, o assistente de atendimento ao visitante do museu, Toll House é um dos lugares mais prováveis para encontrar, sim, um fantasma. Ele deu uma entrevista em um site inglês, eu vou deixar aqui para vocês uma declaração que ele passou
para esse jornal. Lescaut disse o seguinte: o fantasma de uma senhora com o cabelo preso em um coque foi visto caminhando entre o Toll House e o porão da biblioteca. Eu não a vi, mas algumas pessoas sugeriram que poderia ser a visitante da prisão vitoriana, Sarah Martin. Pessoal, antes de começar a falar a história da Sarah, eu vou pedir para vocês novamente, tá? Todo vídeo eu acabo falando isso, mas é necessário. Eu gravo no período da manhã. Então, aqui perto da minha casa tem uma oficina mecânica, tá? Então, hoje ele também está trabalhando bastante ali com equipamento que faz um pouco de barulho. Então, se surgir alguma interferência sonora aqui, por favor, me perdoe. Sarah Martin nasceu em 1791 e faleceu aos 52 anos em 1843. Ela foi uma filantropa britânica que dedicou grande parte do seu tempo aos prisioneiros da prisão Toll House. Ela tinha o hábito de ir praticamente toda semana nesse lugar. Ela lia um livro para esses prisioneiros e até hoje existe uma cela dedicada a ela. Geralmente era ali que ela ficava para fazer essas leituras e assim, ela era liberada, tinha alguns guardas que ficavam perto dela também, mas ela acabava lendo inclusive para prisioneiros muito perigosos. Para alguns médiums e sensitivos que visitam Toll House, o espírito da Sarah ainda permanece nesse lugar, também fazendo uma espécie de trabalho voluntário. No tempo em que ela era viva nesse plano, então ela tentava ajudar essas pessoas de alguma forma, levando um pouco de conforto para uma pessoa que já estava praticamente condenada à morte, ou pela forca, ou pelas doenças que eram passadas ali dentro, um para o outro. Então era um local, como eu falei, muito insalubre mesmo. Ela própria se arriscava bastante, mas ela tentava ainda de alguma forma ajudar essas pessoas, e hoje em espírito ela também tentaria então fazer o resgate dessas almas que, segundo muitos pesquisadores paranormais, são extremamente atormentadas. Na prisão de Toll House existiam todos os tipos de pessoas. Existiam criminosos realmente bastante perigosos e sanguinários. Existiam pessoas que estavam ali por palavras ao vento, inclusive da própria família, pessoas enjeitadas, pessoas de mais idade. As mulheres, principalmente, um tapa, elas eram descartadas da vida dos seus maridos que já estavam muito empolgados com outras amantes, então era simplesmente colocado que aquela mulher era uma bruxa e assim era feito, e ali dentro ela sofria todos os tipos de abuso possíveis. Então é um local onde sim, tinha bastante prisioneiro que precisava sim estar preso, que eram pessoas muito perigosas, mas também há relatos de muitos inocentes que perderam a vida ali dentro. Um desses prisioneiros que foi considerado culpado, na verdade ele próprio acabou confessando esse crime, foi um homem chamado Samuel Yarren. Samuel Yarren matou a sua esposa Harriet Kendall com requintes de crueldade usando um martelo em novembro de 1844. Ele morava com essa mulher, parece que ela era um pouco mais velha do que ele. Ela tinha um comércio, era uma pessoa que tinha posses, não era assim extremamente rica, mas com certeza vivia uma vida bastante confortável, e a ganância acabou subindo a cabeça do Samuel. Em uma certa noite, então, ele fez essa atrocidade com a esposa dele e inventou uma história que a casa tinha sido invadida por 3 homens, que ele ficou com muito medo, que esses homens acabaram roubando o dinheiro dela, mataram ela, mas pediram para que ele ficasse quieto, não comentasse nada com ninguém, que a vida dele seria poupada. No início, a polícia até acreditou nele, só que com o passar do tempo, conforme ele ia dando os seus depoimentos, muita coisa foi vista ali que não era bem assim, ele acabava mudando muito o curso da situação. Eu sei que chegou no dia do julgamento, o Samuel foi chamado para ser testemunha de acusação. Então ele foi muito confiante que se alguém conseguisse descobrir alguma coisa a respeito dele, ele teria sua pena bastante abrandada por ele ser considerado testemunha de acusação. Hoje eu não sei se isso procede, né, gente? Eu acredito que não, mas naquela época parece que isso era uma vantagem para as pessoas que testemunharam. Só que no dia do julgamento ele acabou se contradizendo muito, o juiz insistiu bastante, a promotoria também, e no final das contas ele acabou confessando que ele tinha sido o único responsável por aquilo tudo. Ele foi preso, foi condenado à morte por enforcamento, e os outros 3 homens que estavam presos, que já tinham sofrido bastante violência também, tinha sido feito uma tentativa de linchamento para eles, ainda bem que nada aconteceu, porque o verdadeiro culpado estava na rua atiçando ainda mais a violência contra essas pessoas. Então esses 3 homens acabaram sendo libertados. Samuel Yarren foi morto no castelo de Norwich. A cabeça dele, gente, foi removida,
logo depois do enforcamento, e uma máscara mortuária muito realista foi feita da cabeça desse homem e está hoje em exposição no Museu Tauhaus. Esse prisioneiro foi um de muitos, tá, que teve a execução confirmada. Eu deixei aqui para vocês o caso dele, porque eu não vou conseguir falar sobre os milhares de prisioneiros que passaram por esse local, mas eu vou contar agora para vocês uma história que mexeu bastante comigo, que é a respeito daquelas mulheres que foram acusadas aparentemente de forma inocente, elas eram inocentes e infelizmente passaram por crueldades muito severas nesse lugar, e pode ser sim que essa narrativa contenha pontos muito sensíveis daqui para frente. Essa história que eu vou contar para vocês, ela acabou gerando um filme, tá? Esse filme, pelo que eu entendi, ele é bem fiel a alguns relatos escritos que foram encontrados da época em que essas mulheres foram presas dentro da prisão, e elas ficaram conhecidas como as bruxas de Matthew Hopkins. Por causa dessa história, foi feito um filme em 1968 chamado O Caçador de Bruxas. Para vocês terem uma ideia, que esse filme tentou retratar tanto a realidade que essas mulheres sofreram, que em alguns países foi praticamente proibido, ou eles editavam, cortavam algumas cenas da execução e da tortura dessas mulheres, que realmente foi uma coisa assim muito feia. Eu não vi o filme, tá? Eu vi somente o trailer, mas somente pelo trailer eu já passei bem mal em algumas situações, então eu realmente não recomendo que ninguém assista, porque a veracidade da cena é muito grande e foi exatamente aquilo ali que elas passaram. Assim, foi um filme que nos Estados Unidos ele foi liberado para ser apresentado, né, de forma inteira. Hoje eu acredito que não tenha mais essa restrição, mas na época que ele foi lançado, em muitos países ele precisou ser praticamente todo reeditado. Esse filme ele foi baseado não somente nessas mulheres, mas na vida de Matthew Hopkins, um personagem histórico real e que foi responsável por terríveis torturas em nome da caça às bruxas no século XII, e também dizia falar em nome de Deus. O ator que interpretou o Matthew Hopkins foi o saudoso Vincent Price. Para quem não sabe quem ele fez um papel muito bonito no filme Edward Mãos de Tesoura. Ele era aquele inventor, né, que criou o Edward. Então é uma curiosidade que eu quero deixar aqui para vocês, porque eu gostei muito dele nesse filme. E esse homem ele foi muito aclamado quando ele interpretou o personagem Matthew Hopkins, porque dizem que ele realmente assim incorporou aquele personagem, que não foi um trabalho muito fácil para ele fazer, que as cenas que ele tinha que fazer realmente exigiram uma carga emocional dele muito grande, mas ele deu conta do recado e foi bastante aclamado e ganhou muitos prêmios por causa desse personagem. Ao total, 11 mulheres foram condenadas com o codinome de As Bruxas de Matthew Hopkins. Elas foram presas na masmorra desse lugar, sofreram inúmeros tipos de violência física, abusos sexuais também. E assim, gente, há algumas fontes que falam que, na verdade, 11 dessas mulheres sobreviveram para depois serem julgadas, tá? E pelo menos 5 delas foram para a forca. Só que há outros relatos que falam que, na verdade, foram muito mais do que 11, mas que elas acabaram morrendo na masmorra desse lugar. Mas, afinal de contas, quem foi esse temido Matthew Hopkins? Na década de 1640, durante o caos causado pela Guerra Civil Inglesa, surgiu o caçador de bruxas Matthew Hopkins, acompanhado de seu colega John Stearne. Conhecido como descobridor geral de bruxos, Hopkins viajava para as vilas na região de East Anglia e geralmente ele era convidado por alguns moradores daquelas vilas que já tinham a intenção de incriminar alguém, ou então até mesmo por fofoca de algumas mulheres que tinham ciúmes de outras mulheres que eram muito mais bonitas talvez do que elas, que possivelmente pudessem despertar algum interesse nos seus maridos. Então essas mulheres, elas também acabavam sendo vítimas desse tipo de fofoca, e o Matthew Hopkins gostava muito de investigar. Na verdade, ele gostava muito de condenar essas pessoas, porque ele também ganhava uma grande quantia de dinheiro, tá? E isso é contado na história, que para cada bruxa que ele descobria, ele conseguia ganhar uma boa quantia em dinheiro, e esse homem se tornou extremamente rico
com mais de 200 mortes causadas por ele, aonde ele afirmava que essas pessoas, na maioria eram mulheres, mas também haviam homens e crianças, aonde ele afirmava que essas pessoas eram servas do demônio. Com esse assistente, então, ele fazia uma espécie de triagem, ele ia atrás dessas mulheres que eram acusadas de bruxaria, e a primeira coisa que ele fazia, gente, era assim, ó, sem nenhum tipo de pudor, ele praticamente arrancava a roupa dessas mulheres na frente do marido, que não podia fazer nada, ou então ele e as crianças acabariam pagando com a própria vida. Elas já eram humilhadas desde esse começo, onde ele tirava praticamente a roupa delas inteira na frente de todo mundo, para procurar uma marca que era conhecida como tetina. Essa marca, se essa mulher tivesse algum sinal diferente no corpo ou uma cicatriz que fosse muito forte, não adiantava dizer que era uma marca de nascença ou que era um corte que ela tinha recebido durante a vida dela. Ele acreditava que esse tipo de mancha era uma marca onde possíveis familiares dessa mulher, que seriam adoradores do demônio, chuparam, né? No caso, eles chupariam o sangue dessas pessoas e essa marca então seria deixada. Para o Matthew Hopkins, eu acredito que nem ele talvez acreditasse nisso tudo, era uma forma dele colocar o seu ódio para fora, porque era uma pessoa que realmente não gostava das mulheres, ele tinha muita raiva das mulheres por algum motivo que talvez a gente nunca vá saber. Então ele queria condenar o máximo de mulheres possíveis e ele fazia vista grossa para qualquer tipo de abuso que elas sofriam nos calabouços aonde ele as mandava. Então era uma pessoa muito perversa mesmo. Teve um final também nada bom e muito misterioso, daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Então essas mulheres que tinham esse tipo de cicatriz no corpo, elas não eram nem questionadas, elas eram mandadas para as prisões e quando ele chegou na região aonde existia o Tollhouse Gale, ele mandava essas pessoas para lá. Para o Matthew Hopkins, essa mancha também, essa marca que era atribuída a essas mulheres, era causada então por esses familiares que fariam esse tipo de ritual. E para ele, esse tipo de pessoa, né, que chupava o sangue das suas familiares, essas pessoas na verdade eram seres híbridos, eles eram metade pessoas e metade algum tipo de ser das trevas que acabava se materializando, se transformava em lobos ou então em um animal chamado furão. Para ele, esses dois tipos de animais eram pessoas, né, que eram descendentes ou eram parentes direto dessas bruxas, e também qualquer tipo de sapo muito diferente ou muito maior, ele também acabava associando que aquilo ali era algum tipo de criatura híbrida e que provavelmente se transformava também em uma pessoa. Então olha só a histeria que era causada naquela época, olha só o tipo de acusação que essas mulheres enfrentaram. Aquelas em que ele não encontrava essa marca no corpo, ele simplesmente deixava essa mulher sentada numa cadeira por vários dias, geralmente no meio da floresta, sem dormir. Cada vez que essa pessoa tentava tirar um cochilo, ele batia nela para que ela não dormisse, porque ele queria causar também uma pressão psicológica muito grande nessas pessoas, junto com outros castigos também que não era mencionado para os seus familiares, porque essas mulheres, a maioria delas eram casadas e nesse tipo de tortura elas também já eram abusadas sexualmente, mas elas eram obrigadas a aturarem aquilo ali de forma velada, porque senão a família delas também acabaria pagando o pato. Então assim, gente, é uma história muito revoltante, mas que infelizmente aconteceu e talvez até atrocidades maiores que a gente nem imagina possam ter acontecido. Isso tudo foi deixado em registros históricos e muitas vezes isso é pouquíssimo divulgado. Como essas mulheres passavam muito tempo ali sem dormir, muitas delas já passando por todo tipo de violência, elas acabavam confessando assim em questão de dias, tá? 4, 5 dias, que elas realmente eram bruxas e dali para a forca era um estalo de dedos. Uma coisa também que esse homem costumava fazer era espetar agulhas nos braços e nas pernas dessas mulheres, e isso em via pública. Ele queria provar que bruxas não sentiam dor e que também não sangravam. Então ele pegava uma agulha, espetava nas pernas dessas mulheres que não sangravam e também não sentiam dor, para que muitos anos depois então fosse descoberto que ele utilizava uma espécie de agulha retrátil. Então esse homem, ele era um sádico, ele era um assassino, ele já ia para lá preparado para condenar pessoas inocentes. Uma outra coisa também que ele fazia, e isso foi deixado muito claro no filme O Caçador de Bruxas, tá? Pelo pequeno trecho que eu vi, ele mandava que essas mulheres, e também tinham alguns homens que participaram disso e acabaram morrendo, nem foram para Tollhouse Gale na época. Ele mandava que os dois
que os 2 dedãos, né, das mãos dessas pessoas fossem amarrados junto com o dedão do pé, ou seja, essa pessoa ela ficava curvada. Quando ela ficava nessa posição, ela era jogada num rio da cidade. Aí olha só como é que funcionava o critério de avaliação dele para declarar uma pessoa bruxa ou não, inocente ou culpada. Ele mandava que essas pessoas fossem jogadas no rio, que era fundo, dessa forma, com mãos e pés atados. Por quê? Se essa pessoa afundasse, não era uma bruxa, mas elas morriam afogadas. Agora, se elas fossem bruxas, elas dariam um jeito de nadar, elas voltariam para a superfície e se isso acontecesse, elas eram enforcadas, ou seja, nadando ou não nadando, elas eram mortas do mesmo jeito. Acredita-se que ele tenha dizimado mais de 200 mulheres, as acusando de bruxaria na Inglaterra. No dia 10 de setembro de 1645, essas 11 mulheres estavam no banco dos réus, aguardando sentença por vários crimes místicos. 5 delas foram absolvidas, uma delas seria julgada novamente 1 ano e meio depois, mas de longe o fato mais intrigante foi o que aconteceu com Elizabeth Bradel e nós já vamos chegar lá. Então, dessas 11 mulheres que foram julgadas, 6 foram condenadas à forca. Uma delas não naquele momento, mas 1 ano depois ela também perdeu a vida por enforcamento. Durante este período, Matthew Hopkins foi acusado de fazer parte de uma seita satânica. Seu livro A Descoberta das Bruxas foi escrito como uma reação a isto. O livro foi publicado em 1647 e nesse mesmo ano ele veio a falecer de causas misteriosas dentro da sua casa. Para muitas pessoas, ele pode ter morrido vítima de um assassinato ou sendo vítima de alguns dos seus rituais, porque provavelmente quem mexia com feitiçaria era ele. Elizabeth Bradel era uma senhora idosa que morava naquelas redondezas, pelo que eu entendi. Ela vivia praticamente pedindo esmola. Era uma pessoa muito pobre mesmo, que fazia alguns pequenos serviços, porém, como ela já estava com mais idade, ninguém queria dar um emprego para ela, mas mesmo assim, ela acabava insistindo e muitas pessoas gostavam dela na cidade, davam comida, davam bebida, davam roupas para ela também, porque ela vivia num barraquinho bem pobre, perto da floresta. Algumas pessoas já olhavam torto para ela porque ela sempre andava muito suja e muitos acreditavam que sim, que ela poderia ser algum tipo de bruxa. Até que teve um certo dia ela criou coragem, foi na casa de uma pessoa bem abastada da cidade e pediu para que ela, por favor, conseguisse um emprego naquela casa. Ela não conseguiu falar com o proprietário, quem atendeu ela foi uma espécie de mordomo, vamos dizer assim, e esse homem, segundo a história conta, foi extremamente arrogante com ela, mandou ela embora, disse que ali não era lugar para uma pessoa daquela idade, para uma pessoa suja, e que ali ela não deveria mais pisar. Só que alguns dias depois, o filho do dono da casa ficou gravemente doente, os médicos não entendiam o que ele tinha, e esse mordomo então, que fez o quê? Falou que aquela mulher tinha ido na casa deles algum tempo atrás, que ele não tinha dado nenhum tipo de esperança para que ela voltasse, e que ele acreditava que ela tinha resmungado, tá? Bem assim, resmungado algumas palavras para ele, que provavelmente aquilo ali era um feitiço para que o filho então do dono da casa ficasse severamente doente. Esse menino acabou morrendo, ninguém soube o que ele tinha e essa mulher foi severamente investigada, tá? Pelo Matthew Hopkins, que nessa época ainda era vivo. Então ela foi levada para a prisão de Toulouse Gale, sofreu todos os tipos de violência, chegou praticamente morta já na forca e ali ela teve então o seu fim selado. E para muitos médiums, aquela mulher idosa, né, que usava um coque e que costuma aparecer dentro do Toulouse, que hoje é um museu, para eles aquele espírito não é o da Sarah Martin, e sim o de Elizabeth Bradel. Um detalhe também, a Elizabeth, gente, depois de tantas torturas que ela sofreu dentro daquela masmorra, antes dela ser colocada na forca, ela foi obrigada a confessar que sim, que ela era uma bruxa, que ela tinha feito um boneco de argila e tinha espetado ali então algumas ervas para que o filho daquele homem bem abastado então acabasse falecendo por bruxaria. Só que assim, ela já estava muito debilitada, era uma pessoa que já estava próxima dos seus 90 anos de idade, já tinha passado por todos os tipos de horrores ali dentro, praticamente já estava quase morta quando subiu no cadafalso. Então esse tipo de confissão realmente ela não é válida,
porque com certeza ela iria confessar tudo o que ela não fez. Ela foi enforcada exatamente no dia 13 de setembro de 1645. Em 1613, Thomas Jenkins, Michael Moog, Edward Carter, Michael Smith e John Jacob, um grupo de marinheiros e mercadores em Londres, conspiraram e embarcaram em um navio Flamengo no Tâmisa. Eles dominaram a tripulação e fugiram com o navio e seus bens, mas após atracar em Yarmouth, os 5 foram presos e acusados de pirataria, e na verdade parece que sim, que nesse caso não foi inventado. Eles realmente eram piratas. Então assim, gente, a gente, né, é muito acostumado a ver filmes de piratas, né, Piratas do Caribe e outros filmes também que fizeram sucesso, a gente acaba pensando que aquilo ali pode ser muito fictício, e realmente muitas coisas são, mas realmente a pirataria era muito forte nesse período. Esse foi o primeiro julgamento de piratas realizado em Toulouse Gale em 26 de março de 1613. Esses homens foram julgados e considerados culpados. Os juízes, por algum motivo, executaram apenas 3 dos 5 prisioneiros e libertaram Michael Smith e John Jacob. Então, 2 desses homens, por algum motivo que muita gente acredita, né, que tenha sido favorecido por dinheiro, eles foram simplesmente absolvidos, enquanto os outros pagaram sozinhos na forca. Então muita gente acredita que esses 3 homens também, tá, junto com outros que foram executados naquele local, também são hoje um dos muitos espíritos que assombram esse lugar. Muita gente que visita o Toulouse pessoas que inclusive não acreditam em histórias sobrenaturais, algumas, nem todas. Algumas pessoas saíram de lá com uma visão muito diferente do mundo espiritual, porque são pessoas que acreditavam que estavam participando de algum tipo de encenação. Tem uma história onde algumas amigas foram visitar essa parte da masmorra, tá? Que não é aberta integralmente para as pessoas, mas elas foram a fim de fazer uma pesquisa sobrenatural e elas viram algumas pessoas com roupas muito esfarrapadas, com correntes, tá? Passando por aquele lugar, e elas acreditavam que eram algum tipo de atores, porque a visão foi tão nítida que elas realmente acreditaram que eram pessoas. Mas quando elas saíram, que elas foram questionar a respeito daqueles homens que estavam passando ali dentro, os funcionários falaram que não, que eles não utilizam fantasias, que eles não utilizam atores ali dentro. E como são coisas que já são muito relatadas para eles, eles então conversaram com elas e falaram que provavelmente elas tiveram alguma visão, né, de algum espírito que ainda está preso naquele lugar. Então assim, gente, é um local que passou por muita coisa ruim. Pessoas perderam a vida, inclusive ali dentro, e além delas ficarem num local extremamente escuro, com ratos, muito feridas. Então assim, essas pessoas elas sofriam verdadeiras surras ali dentro, com todo tipo de instrumento. Elas eram cortadas, elas ficavam nas masmorras que eram extremamente úmidas, ali servia de banheiro para eles também, então dejetos deles e de outros prisioneiros também eram colocados ali dentro, ratos andavam por cima deles, em cima de ferimentos que já estavam expostos. Então teve pessoas ali que nem precisaram ir para a forca, elas simplesmente, né, amanheciam sem vida. Muitas delas tinham febres muito altas, os médicos não eram chamados, eram deixados ali de qualquer jeito. Aqueles que estavam em estado muito grave eram levados para a enfermaria, que também era um local ainda mais insalubre, com muita coisa ali que era utilizada em pacientes e de um passava para o outro. Então era uma coisa assim realmente pavorosa. Parece exagero, mas não é. Até se vocês tiverem interesse, pesquisem a respeito desse local em fontes inglesas, que vocês vão achar coisas assim que eu não vou nem poder deixar aqui para vocês, porque senão esse vídeo não sai no ar. Realmente ele vai ser vetado, porque as atrocidades que aconteceram lá foram muito intensas, principalmente com as mulheres. Então, assim, hoje esse local ele é considerado muito pesado mesmo, as energias ali dentro não são boas. Ele tem a parte de museu, mas a parte onde ficam as celas e essa masmorra, assim, é um local muito pesado. Quem visita fala que até o ar fica diferente, é como se eles estivessem dentro de uma bolha, que eles sentem muita dor de cabeça, pressão. Teve pessoas que já passaram mal lá dentro mesmo, que não viram nada, mas só sentiram aquela sensação, com vontade de chorar, não sabiam por que tinham aquele desespero, aquela sensação de angústia, que eles tinham que sair dali correndo. Então tudo isso provavelmente são sentimentos que foram deixados ali. Há quem acredita, há quem não acredita, a gente sabe disso, que nem tudo é sobrenatural. Muita gente acaba inventando coisa para
conseguir like no canal do YouTube, e tem muitas pessoas que vão para lá brincando, fazendo pouco caso, forjando coisas que não aconteceram, e isso tira o crédito daquela pessoa que realmente acredita, que respeita, que estuda o mundo espiritual. Isso é muito sério, não deve ser feito, porque você não sabe com que tipo de força você está lidando. Então, há quem diga que portas abrem sozinhas, janelas abrem sozinhas, apesar das celas não terem janelas nem a masmorra, mas tem a parte da frente que tem as janelas, que é onde fica o museu. Então, passos são escutados, quedas de temperatura muito bruscas em dias que não está fazendo muito frio, luzes que apagam, que acendem, pessoas com trajes de época são vistos andando ali dentro, principalmente essa senhora de cabelo grisalho, que muita gente fala que é a Sarah e muita gente fala que não, que é a Elizabeth Braddell. Mas há quem diga também que o espírito das duas ainda estão ali dentro. Uma, que é a Sarah Martin, tentando resgatar essas almas para a luz, e no caso da Elizabeth Braddell, que morreu com muita raiva e realmente sendo inocente, passando por tudo aquilo que ela passou, já com praticamente 90 anos de idade. Houve pessoas ali dentro que realmente morreram de uma forma muito cruel e que eram inocentes. Então, um lugar assim realmente fica marcado, né? Infelizmente, o perdão verdadeiro às vezes pode demorar milênios. Isso é uma coisa que eu sempre comento aqui no vídeo para vocês. Então, assim, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história antiga, não tenho muita informação, e olha que eu pesquisei mesmo a respeito desse lugar, porque assim que eu vi a fotografia dele na internet, eu fiquei com muita vontade de mostrar esse local para vocês, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar e ele existe, tá bom? Então, se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem nas redes sociais de vocês. Eu agradeço de coração a todos os comentários que nós estamos recebendo. Eu não estou conseguindo responder a todos com a mesma velocidade que antes, mas isso também é um bom sinal. Nós já passamos de 9.000 inscritos no YouTube e eu agradeço a cada um de vocês pela confiança, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!